Muito bem, hoje dia 13 de novembro, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Jesus nos traz hoje um diálogo escatológico, porque aponta para a vinda do Filho do Homem. Ele retoma passagens da história da salvação, como a época de Noé, a época de Ló. E o que acontecia nessas épocas? As pessoas andavam despreocupadas. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, compravam, construíam, até o dia que chegou o dilúvio, até que chegou a ira de Deus. E então todos foram destruídos. Jesus, trazendo essas situações do cotidiano, nos mostra que devemos viver nesse mundo cuidando com responsabilidade das nossas coisas, mas sem descuidar das coisas de Deus. De fato, a frase central deste evangelho é: quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida, esse a ganhará. Ou seja, quem dedica sua vida neste mundo a Deus, conservá-la-á para a vida eterna. Ouçamos então o evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isto? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, nesta pequena passagem do Evangelho, Jesus nos orienta, nos exorta, desperta nossa consciência para onde está o nosso coração, nas coisas desse mundo, nas coisas de Deus. No tempo de Noé e de Ló, viviam tranquilamente, despreocupados, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam. No tempo de Ló, compravam, vendiam, construíam, até que veio o dilúvio, até que Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez todos eles morrer. Assim também acontecerá no dia do Filho do Homem, como diz Jesus. Então, quem estiver no terraço, não desça para apanhar seus bens, ou seja, desapegar-se das coisas materiais, desapegar-se daquilo que nos prende a este mundo e abraçar as coisas de Deus. É para aí que Deus dirige o nosso coração. Pois ele diz: 2 mulheres estarão moendo no moinho, que era como nossos avós tinham o pilão ali para amassar os grãos, então moinho para fazer a farinha, para amassar os grãos, enfim, para fazer, para preparar a refeição. Uma será levada, a outra será deixada. Ou seja, aquele que se preocupou com as coisas desse mundo, que colocou seu coração nas coisas desse mundo, será deixado. Mas aquele que buscou a Deus, que buscou uma vida temente a Deus, este será levado para a glória. 2 homens estarão no campo, um será deixado, o outro será levado. Aquele que obedeceu a Deus, que agrada a Deus, que fez a vontade de Deus, será levado.
aquele que se apegou gananciosamente às coisas desse mundo será deixado. Então, devemos observar esse ensinamento de Jesus. E por fim, então, os discípulos fazem uma pergunta: onde acontecerá isso? Nós já ouvimos essa pergunta, mas de outra forma. Quando? Jesus, assim como perguntei quando será o dia, Jesus disse, não sabeis nem o dia nem a hora, ele responde de forma enigmática, que os discípulos não perguntam quando, mas onde? Qual é o lugar? E este lugar não é geográfico, mas teológico. É o lugar da cruz do Senhor. E por isso Jesus, nessa frase enigmática, diz: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Os abutres são aves de rapina que se alimentam, então, da podridão, da putrefação dos cadáveres. Onde estiver o cadáver, aí se reúnem os abutres. Com certeza, Jesus se refere àqueles que, cheio de podridão em seu coração, queriam condená-lo. Aqueles que, cheio de podridão em seu coração, buscavam sempre montar armadilhas para apanhar Jesus. Aqueles que sempre se opuseram a Jesus e à palavra de Deus. Os mestres da lei, os fariseus, enfim, todos aqueles que se colocavam contra o reino de Deus. O cadáver do qual Jesus fala, é claro, o cadáver de seu próprio corpo na cruz, que é, portanto, o sinal da ressurreição. Ou seja, os abutres veem um cadáver, mas aqueles que têm fé veem a glória de Deus realizada na cruz pela ressurreição do Senhor. De fato, nós vamos ouvir depois no mesmo Evangelho de Lucas, lá na frente, no capítulo 23, então que José de Arimateia, que era um homem justo, foi a Pilatos e pediu, nas traduções nossas, aparece na CNBB, na Jerusalém, aparece pediu o corpo. A Bíblia do Peregrino é mais fiel, ela coloca pediu o cadáver de Jesus. É desse cadáver, portanto, que Jesus está falando. O cadáver de seu corpo na cruz, que não é a morte final, mas aponta para a ressurreição. Jesus fala da hora da cruz. Então, onde acontecerá isso? Na hora da cruz. O Filho do Homem, que foi morto, crucificado, ele ressuscita para a glória. E ao ressuscitar, então, atrai a si todos aqueles que nele creem. Que Deus nos dê a graça, então, de vivermos neste mundo, com os pés neste mundo, mas com o coração no céu. Com os pés nesse mundo, mas com os olhos voltados para o transcendente, para a glória de Deus. E hajamos nesse mundo conforme a vontade de Deus, para que no dia do juízo nós sejamos levados junto com Ele para a glória da ressurreição eterna. Deus abençoe a todos.